O nosso próximo item são as debêntures. As debêntures são emissões de títulos de empresas privadas para a captação de recursos com o intuito de investir em seus empreendimentos. Ou seja, as empresas podem abrir o capital e fornecer ações no mercado acionário para que outras pessoas comprem essas ações e ela utilize esse dinheiro para serviço próprio, ou elas podem emitir debêntures com esse intuito de captar recursos. Essas empresas fazem isso em vez de pedir empréstimos bancários para não ter que pagar taxas altíssimas e deixar com que os bancos definam a data de pagamento da dívida. Então, ela simplesmente vai, emite esse título para outras pessoas, ela mesma decide quando esse título vai ser pago, ela mesma decide a taxa em que ela vai pagar isso daí. Ou seja, para ela sai muito mais barato e para o investidor também é muito bom porque ele recebe uma taxa normalmente mais alta do que esses outros títulos. Porém, ele se expõe um pouco mais por ser um título de risco um pouco maior. Então, as características que as debêntures possuem são um grau de risco maior em relação aos outros títulos, como eu acabei de falar. Elas não possuem garantias do FGC. Por quê? Porque é muito mais difícil um banco quebrar do que uma empresa. Então essa empresa passa a ter um grau de risco muito maior do que esses outros títulos. Porém, é um ótimo título para diversificar a carteira, ainda mais num momento como o que a gente está agora, de taxas muito mais baixas. Então as debêntures acabam pagando muito mais do que outros títulos. O investimento mínimo que você encontra é a partir de R$ 1.000 também, porém geralmente eles possuem menos opções do que os outros títulos que foram mencionados anteriormente. Algumas debêntures não possuem cobrança de IR, que são as debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, elas normalmente são de empresas que, devido ao empreendimento em questão que ela está construindo, beneficiarão uma parte da população, então o governo auxilia esse tipo de obra, retirando a cobrança de alguns impostos. E essa retirada de alguns impostos são repassados para o investidor. A maioria das debêntures possuem rendimento semestral, ou seja, a cada 6 meses a empresa emissora dessas debêntures paga o rendimento para a sua conta da corretora já descontado o IR. Então ele funciona bem parecido com aqueles títulos de tesouro direto semestrais. Apesar desse ativo possuir prazo de vencimento, existe a possibilidade de você vender antes pelo mercado secundário. Com isso, deverá existir alguma contraparte para fechar esse negócio. Então, no caso de CDB, LC, LCI, você tem que esperar até o vencimento ou até a data de liquidação para poder retirar esse investimento. No caso de debêntures do Tesouro, você pode vender antes. Porém, você tem que ter alguém disposto a comprar esses títulos. De qualquer forma, na maioria das vezes, o que mais compensa é você carregar essas debêntures até o final. Então aqui a gente tem algumas opções. Da mesma forma, o nome, a empresa em questão que está fornecendo essas debêntures, a data de vencimento, geralmente elas têm um vencimento um pouco mais longo do que os outros títulos, a rentabilidade, que como você pode ver, ela é maior do que aqueles outros títulos que eu mostrei que são atrelados ao IPCA, ainda mais se a gente levar em consideração que são debêntures incentivadas, que são aquelas que não sofrem cobrança de IR. Sempre que tiver esse símbolozinho verde, é que elas são debêntures incentivadas. Caso elas não possuírem esse símbolo verde aqui e não tiver nada escrito como debênture incentivada, é porque elas são os outros tipos de debênture e vão sofrer cobrança de IR. Então aqui você tem os juros, que aí, como eu falei, pode ser semestral ou anual, ou até mesmo alguns têm os juros apenas no prazo de vencimento. Aqui nós temos a amortização, o rating de cada empresa. Por se tratar de um investimento com risco um pouco maior, você deve prestar mais atenção na qualidade da empresa. Aqui você tem o número disponível de debêntures e aqui, por fim, a aplicação mínima que cada uma delas tem.
E aqui por fim, o CRI e o CRA. O CRI são os certificados de recebíveis imobiliários e o CRA são os certificados de recebíveis do agronegócio. Tanto um quanto o outro são títulos de empresas privadas utilizados para antecipar o pagamento de financiamentos nesses setores. Então ele é algo próximo de uma debênture, só que do ramo imobiliário e do agronegócio. Geralmente também são feitos para captar recursos para investir tanto no mercado imobiliário quanto no mercado de agronegócio. Por exemplo, no caso do CRI, a empresa utiliza essa captação para financiar atividades como construção, contratos de financiamento com terceiro, locação, etc. Já no CRA, o empréstimo ocorre para antecipar financiamentos de produção, industrialização de produtos, maquinários, etc. E da mesma forma que nas debêntures, eles não têm liquidez diária. Então, caso você necessite vender esse título, eles serão negociados no mercado secundário. Então, você precisa de uma outra pessoa para fazer essa contraparte e você poder negociar. As características deles são que eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Eles são isentos de IR, então todos são isentos. Possuem investimento a partir de R$ 1.000, porém eles têm menos opções, assim como as debêntures. Então você encontra a partir de R$ 1.000, porém geralmente eles têm um valor um pouco maior do que isso. Não possuem também garantias pelo FGC, pelo mesmo motivo das debêntures, porém são boas opções para diversificação, porque geralmente eles pagam mais, assim como as debêntures. Então aqui da mesma forma a gente tem o CRI, o nome da empresa por trás disso, a data de vencimento, a rentabilidade, que no caso é um híbrido atrelado ao CDI. Então nesse caso aqui, ele vai te pagar a taxa do CDI mais 1,2% fixo. Aqui ele não tem liquidez nesse caso. Os juros são pagos semestralmente. A amortização é semestral a partir de 2021, no caso. Aqui o rating da empresa, da mesma forma que as debêntures, é onde você mais tem que prestar atenção, de preferência. Dá até uma pesquisada na empresa, ver como ela funciona, ver se tem uma boa reputação mesmo, mas normalmente esse rating aqui já vai te responder isso. Aqui a quantidade disponível que tem no mercado e aqui a aplicação mínima que você deve fazer para adquirir esse CRI. Aqui a gente tem os CRAs que funcionam da mesma forma. Então, vencimento, rentabilidade, nesse caso ligado ao CDI também, o juro semestral, amortização, o rating, quantidade disponível e a aplicação mínima. E por fim aqui eu trouxe uma tabela resumida desses ativos todos que a gente viu nessas últimas aulas. Então, só para finalizar, a gente tem os ativos. Então, no caso do Tesouro Direto, os tipos disponíveis de títulos são prefixado, Selic e IPCA. A aplicação mínima encontrada em torno de R$ 35. A liquidez no Tesouro Selic é alta e nos outros é um pouco mais baixa. A segurança que ele tem é alta. A taxa de administração e custódia é de 0,25% ao ano, que é para B3, por fazer essa custódia. O IR segue a tabela regressiva, que a gente vai ver mais para frente. E na parte de rentabilidade, em comparação com os outros títulos de renda fixa, ele possui entre média e alta. Isso varia de acordo com o tipo de título que você escolheu. E no caso de rentabilidade alta, a gente ia conseguir somente fazendo marcação ao mercado, que é uma aula um pouco mais para frente. E também não é o tipo de coisa que dá para se utilizar a todo momento. Aqui no caso dos CDBs, os tipos de títulos disponíveis são pré-fixados, pós-fixados e híbridos. A aplicação mínima de R$ 1.000, liquidez é baixa, então você tem que esperar até o vencimento. A segurança é alta, pelo FGC. A taxa de administração e custódia geralmente é zero. O IR segue a tabela regressiva e a rentabilidade em relação aos outros é média.
Nos LCs, os tipos de títulos disponíveis são os pré-fixados, pós-fixados e os híbridos também. Aplicação mínima de R$ 1.000, liquidez baixa, a segurança é alta devido ao FGC e a taxa de administração e custódia é de 0%. Ele segue a tabela regressiva também para o IR e a rentabilidade em comparação com os outros é média também. No caso dos LCIs e LCAs, também temos os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. A aplicação mínima encontrada é de R$ 1.000. A liquidez é bem baixa também, então você tem que esperar até o vencimento. Segurança alta, taxa de administração e custódia é 0%. Não possui cobrança de IR, que é um ponto positivo. E a rentabilidade em comparação aos outros é média. A poupança, os títulos disponíveis é só um, que é o da própria poupança. A aplicação mínima é de qualquer quantia que você queira. A liquidez é alta, então você pode tirar todos os dias. A segurança é alta também, por ser protegido. A taxa de administração e custódia é 0, o IR não possui. E a rentabilidade em comparação com os outros é muito baixa, como a gente viu, é até negativa em relação à inflação. Já nas debêntures, os títulos são pré-fixados, pós-fixados e híbridos. A aplicação mínima varia entre R$ 1.000 e R$ 10.000 geralmente. A liquidez também é baixa, porém você pode negociar no mercado secundário caso deseje. A segurança ela é média, então varia muito da empresa, porém você não tem aquela retaguarda do FGC caso a empresa quebre. Então você tem que prestar atenção bastante nisso, e principalmente nisso na hora de investir em debêntures. A taxa de administração e custódia é 0%. Ele segue a tabela regressiva do IR, se for a debênture normal. Se for a debênture incentivada, ele não sofre nenhuma cobrança de IR. Em relação à rentabilidade, comparando com os outros tipos de título, ela é muito alta. Então vale a pena diversificar o seu portfólio em debêntures na parte de renda fixa. Aqui no CRI e CRA também, prefixado, pós-fixado e híbridos. A aplicação mínima varia entre R$ 1.000 e R$ 10.000 também. A liquidez é baixa. A segurança é média também, assim como as debêntures. A taxa de administração e custódia é de 0%. O IR não possui, então para todos os CRIs e CRAs, ele não possui IR. E a rentabilidade também é bem alta em relação aos outros tipos de renda fixa, por se expor a um risco um pouco maior. Então é outro tipo de título que também vale a pena diversificar o seu portfólio em busca de rentabilidades um pouco maiores. Então chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Até lá!